Olá, alunos do 9º ano, como vocês estão? Agora, a partir de maio, né, a gente inicia o segundo bimestre, tá? Então, são conteúdos novos. E aí eu reforço com vocês a questão de vocês copiarem no caderno, tá ok? Tem no livro de vocês também, mas como eu sempre falei com vocês, eu gosto de colocar algum resumo no caderno, tá? Alguns alunos não tinham livro quando a gente iniciou, acredito que não tenham adquirido o livro nesse período, né, que a gente está em afastamento. Então, é importante que todos tenham, tá? Não é muita coisa, tá ok? Então, tá a explicação e aproveitem para copiar no caderno de vocês também, tá ok? Essa é a aula do dia 5 de maio, tá? Então, vamos lá, estrutura das palavras. A gente vai começar a ver esse conteúdo. Estrutura das palavras são formadas por morfemas. O que são os morfemas? São partes que montam as palavras, tá? São estruturas portadoras de significado ou indicadoras de flexão que se unem para a formação de uma palavra. Então, são as partes que montam a palavra, tá? É como se fossem, vamos falar assim, como se fossem os tijolos, né? Que você colocando um junto com o outro, você forma uma parede. E aí, digamos que a palavra seja essa parede. Tá ok? Então, esses são os morfemas. Por que a gente tem que falar em morfema? Porque a gente vai falar da estrutura da palavra, e aí a gente tem que saber que são os morfemas, esses que constroem a palavra. E aí nós temos o radical, a vogal temática, os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos, a desinência, que pode ser nominal ou verbal, e o tema, tá ok? A gente vai estar vendo um de cada aí agora. A gente inicia pelo radical. O que é o radical? É o núcleo semântico e estrutural da palavra. É a base, é a parte da palavra que não muda. Então, por exemplo, nós temos aqui ferreiro, ferrugem, ferragem, ferradura, ferragista. Qual é o radical? É o fer, até os 2 R's, né? Essa é a parte da palavra que não muda. Você vê que ela tem outras palavras, né, derivadas, e que até aí, até os 2 R's, você não muda. Então, essa é a parte chamada radical, é a parte da palavra que, independente de outras formadas, essa é a parte que não muda, tá ok? Temos os afixos. O que são os afixos? São estruturas, né, são as partes que acrescentamos antes ou depois do radical, tá? Que aí você acrescenta sentido à palavra ou modifica a classe gramatical dessa palavra também. E aí nós temos o prefixo e o sufixo. O prefixo acrescenta-se antes do radical, já diz o nome, pré, né? Prefixo é aquilo que vem antes do radical. Então, por exemplo, nós temos aí infeliz, desleal, relê, coautor. E aí a gente vê que infeliz, o prefixo é in. In quer dizer o quê? É o contrário, né? Que não está. O contrário de feliz. Desleal, o prefixo é o des, também dá a ideia de contrário, né? Contrário ao leal. Relê, o prefixo é o re, né? Relê, o re é o prefixo da ideia de novamente, né? Fazendo de novo, tá lendo novamente. E coautor, o prefixo é o co, né? Quando você é autor junto com alguém, tá? E aí nós temos esse prefixo ou podem ser sufixos. Sufixo é quando você acrescenta depois do radical. E aí nós temos felizmente, comestível, lealdade,
e brasileiro. E aí, por que que a gente fala que pode modificar a classe gramatical? Como no caso de felizmente. Aí nós temos o sufixo mente, né? Feliz e o sufixo mente. Aí você modifica a palavra feliz, que é um adjetivo, com mente ela passa a ser um advérbio, tá? Comestível, o ível, é um sufixo que dá a ideia de possibilidade, é aquilo que pode, né, que você pode comer. Lealdade, mesma situação do felizmente, né? O dade, ele transforma o leal, né, que é um adjetivo, quando você coloca o dade, ele passa a ser um substantivo, lealdade. E brasileiro, esse finalzinho eiro, indica nacionalidade, tá? Poderia indicar, por exemplo, também profissão, né? Engenheiro, aí esse eiro aí daria essa ideia de profissão, tá ok? Então, você acrescenta, aí você muda a gramatical ou acrescenta algum sentido na palavra através dos afixos. Nós temos também as desinências. O que são as desinências? É um tipo específico de sufixo, ou seja, se é sufixo é o que vai vir depois do radical, né? Uma estrutura que você põe depois do radical, para indicar uma flexão. Então, a desinência é um tipo de sufixo, ela vai vir depois do radical. E aí, ela indica uma flexão à palavra. E aí, nós temos dois tipos, as desinências nominais e verbais. A desinência nominal é aquela que dá a ideia de gênero e número. Então, nós temos garoto, garota. Então, a desinência é o O e o A para dar a ideia de gênero. E nós temos aí casa e casais. Então, a desinência nominal aí é o S, que vai dar essa ideia de plural, né, de número. Plural ou singular. E nós temos as desinências verbais. As verbais, elas podem ser modo temporais ou número pessoais. Então, nós temos o exemplo de falaríamos. Uria indica que está no futuro do pretérito do indicativo. E o mois indica que a palavra está na primeira pessoa do plural, que seria nós falaríamos, tá? Então, aí, nós não vimos todas, né? Mas eu achei melhor dividir para não ficar muita coisa. Então, na próxima aula, eu vou estar colocando o restante das estruturas, né? Para a gente poder terminar essa matéria. Copiem no caderno, tá ok? Deixem a matéria no caderno, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E vamos torcer para que daqui a pouquinho a gente esteja junto novamente. Beijos a todos.